Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem e de que, caso alguém erre, também ficar à disposição da lei. Qualquer um que tenha saído dos ditames da lei tem a lei como seu grande guarda-chuva e arcabouço. No mais é isso, agradecer às nossas polícias e, como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais, e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado, para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça. Serrano, é isso aí, o governador do Rio de Janeiro chamando de sucesso a operação mais letal da história do Estado, com uma centena de mortos, por enquanto, e contando, porque daqui a pouco vão aparecer novos cadáveres aí. Por favor, meu caro. Isso é um equívoco como medida de segurança pública e de repressão à criminalidade, né? É uma ação atabalhoada, me parece, né? Muito mal pensada, né? Que gerou uma série de mortes aí, creio que uma grande parte de gente não envolvida em crime organizado nem nada, gente das comunidades que estavam ali, né? Isso não resolve nada. Alguém acredita que acabou o Comando Vermelho, que vai acabar o problema da criminalidade no Rio de Janeiro? Óbvio que não, né? Isso é feito para produzir um espetáculo com finalidade política, né? E o pior resultado disso é que gera em boa parte das pessoas a impressão de que a solução do problema de segurança é fácil, é matar bandido, ponto, né? Quando, na realidade, é um problema complexo. É isso que mostra todas as experiências do mundo, sem exceção, né? É um problema que envolve, sim, combate, tem que colocar isso claro, envolve combate, mas envolve muito outras coisas, como redução de desigualdade, cobertura urbanística, a cidade tem que penetrar com a sua civilidade em todos os ambientes, educação, saúde, empregabilidade, é uma série de medidas que precisam ser adotadas em comum, né? Segurança pública deve ser uma política transversal, né? E o crime organizado no Brasil, não estou aqui desprezando, é um problema seríssimo, gravíssimo. Ele ameaça mesmo a nossa soberania, mas não adianta querer fazer medidas ocasionais, um Estado isolado. Isso tem que ser feito de uma forma articulada a nível nacional, e tem que ser feito com inteligência. Não adianta ser feito com truculência, que só vai trazer problema para a população, né? Então, até agora, a melhor atuação contra o crime organizado não gerou uma morte, foi aquela na Faria Lima. Aquilo ali deu uma estrangulada boa, né? Uhum. Mas não gerou uma morte. Então, isso não... Agora é isso, né? A população acha que com isso está um pouco mais protegida, não está. Na realidade, só está criando mais violência, né? O Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE, é o personagem no qual se inspirou o Capitão Nascimento, ele está batendo muito no governo federal e está insistindo na terra de que vivemos uma guerra civil. Deixa eu botar um trecho aqui da entrevista dele. Então, o que a gente vive no Rio de Janeiro não são operações policiais, como no mundo todo. São ações de guerra, que classificadas pela OTAN, pelo Exército Americano, como conflito armado não internacional. Tem suas próprias regras, né? O que é um conflito armado não internacional? É uma guerra civil, uma guerra dentro de um país, entre um governo estabelecido, entre forças irregulares que dominam o território, né? E é um conflito de média intensidade, confrontos de facções com 100 homens, com 200 homens, né? Eu acho que no final de tudo é uma tragédia e o Brasil tem que entender que não se trata mais de uma ação policial buscando bandidos. É realmente um conflito armado não internacional, né? É quase uma guerra civil. Então, que a gente
A extrema-direita está insistindo nessa tese da guerra civil e nesse conflito de intensidade moderada, etc. e tal. O que significa isso, Serrano? Vivemos uma guerra civil ou isso é um discurso bom para a extrema-direita justificar a matança de pobres? A gente sabe ali, né? O Cláudio Castro é a quarta operação dele, essa é a mais letal. Não resolve nada, como você está falando. Mas essa tese de que é uma guerra civil é boa para quem quer matar pobre? Eu não tenho dúvida, né? Porque a guerra sempre foi o argumento da exceção. Né? Isso na direita e na esquerda, desculpe falar. Né? Muitos governos de esquerda revolucionária, com o argumento de que estavam em guerra, mataram os opositores de esquerda. Né? Mataram, tiraram do país, etc. Então, a guerra sempre é um argumento para você se voltar contra o inimigo interno, a guerra externa. Isso eu estou falando classicamente. Nesse caso aí, portanto, o nome guerra traz uma ideia de você poder ter situações de exceção, você poder usar de formas autoritárias de exceção para poder resolver. Né? Toda guerra implica um pouco isso, Kiko. Veja, por exemplo, a única hipótese que a gente tem de estado de sítio, ou perdão, uma das duas únicas hipóteses, é estado de guerra. Quando se declara guerra, você pode decretar estado de sítio, que significa o quê? Suspender uma parte dos direitos das pessoas, o que significa suspender uma parte da humanidade das pessoas. Né? Inclusive, quando você trata com o inimigo numa guerra, você não trata propriamente com o ser humano, porque você se autoriza a matá-lo. Né? Então, a palavra guerra, ela evoca isso. Agora, na realidade, é uma desinformação sobre o que é uma guerra, isso. Você pode ter um conflito que seja comparável a de uma guerra. Você pode ter um conflito que seja comparável a de uma guerra civil. Enquanto conflito, você ter os drones jogando bomba, não dá para a esquerda também minimizar isso. Se minimizar isso, nós estamos destinados à derrota. Né? Não é uma situação fácil. Então, nós temos um conflito grave entre crime organizado e o Estado no Brasil. Esse conflito, inclusive, não é o drone jogando bomba. Esse conflito é o cotidiano onde o crime organizado avança sobre o território e o domina. Né? Isso é uma situação. Agora, guerra, não há guerra civil, porque não há pretensão de poder político. O que caracteriza o crime organizado, né? Tem vários juristas aqui que eu me lembro que tratam desse assunto, né? Não é o uso da violência. O uso da violência o crime usa. O que caracteriza o crime é exatamente não pretender o poder político. É isso que diferencia o revolucionário do criminoso organizado. O revolucionário pretende o poder político. Ele pretende ser um novo Estado. Então, numa guerra civil, você tem dois setores da população lutando para quem que vai exercer o poder político. Né? Quem é que vai titularizar o Estado? Quem é que vai poder usar da força de forma legítima? Essa disputa. O crime organizado não. O crime organizado quer dinheiro. Ele é uma organização capitalista. Né? E ele reage com violência quando ele precisa fazer isso para ganhar dinheiro, ou combater numa outra organização criminosa para ocupar mais espaços na atividade comercial do crime, ou combater no Estado quando é reprimido. Então é isso. Então, veja, não estou querendo desqualificar a fala aí do capitão da PM, mas é que ele enxerga o ponto de vista sem conhecimento teórico do Estado, que é relevante para entender a natureza do que nós estamos enfrentando. Não é secundário, não é teoria de faculdade. É porque as ações do Estado são diferentes quando você tem crime organizado do que quando você tem guerra civil. Né? Veja, a Itália enfrentou um problemão com as máfias. Um problemão. E nunca chamou de guerra civil. Nunca, ninguém lá chamou de guerra civil. Né? Os Estados Unidos enfrentou várias vezes problemas com o crime organizado seríssimos. No Canadá, que é ultra civilizado, né, Kiko? Houve uma investigação dos contratos públicos feitos pela máfia lá. Na Alemanha são mais de 1.000 processos judiciais operados pela máfia. É um problema no mundo isso. E ninguém trata como guerra civil. Né? Então, só para dizer. Agora, isso não quer dizer que não seja um conflito semelhante, em termos de gente morrendo, uso de armas, etc. É um conflito pesado, né, que nós temos aí. Né? Então, agora, querer classificar o que é uma guerra civil pela intensidade do conflito é um erro de quem enxerga a segurança só sob o ponto de vista das armas. Não consegue enxergar a segurança como um problema social, humano, que demanda políticas transversais para poder ser solucionado. Né? E para poder aplicar políticas transversais, a primeira coisa tem que entender com que você está lidando. Nós não estamos lidando
com uma força que pretende ocupar o poder político. Por isso a palavra guerra civil é descabida. Ela só serve para duas coisas, a palavra guerra civil. Para autorizar o uso de violência maior e de exceção por parte do Estado, suspendendo os direitos da população, para isso. E dois, para começar a criar um discurso, talvez, de legitimação para Trump, etc., intervir no país aqui, né? Alegando que está intervindo numa situação de guerra, né? Mas, na realidade, não é nada disso, né? Objetivamente, nós não temos uma guerra civil no Brasil. Nós temos uma ação pesada do crime organizado, né? Que precisamos combater, né? E combater crime organizado não é só uma medida de combate em si, ela é uma política transversal, a gente está preparado para ela. O primeiro passo é governos da importância do Rio de Janeiro não quererem agir de forma atabalhoada, de forma espetaculosa, querendo fazer espetáculo. É importante haver uma política séria de segurança pública no país.